Oi, pessoal. No último vídeo, nós apresentamos a situação de uma carga distribuída constante sobre uma viga. E vimos, né, que se esta carga ela está ao longo de toda a viga, o gráfico da força cortante é um gráfico, né, de uma equação do primeiro grau, em que a força cortante é máxima, aqui próximo, né, ao apoio, decresce até zero no centro da viga e depois aumenta negativamente. Aqui há uma pequena diferença entre as duas reações, devido ao, né, gráfico que foi colocado aqui, as cargas não serem exatamente equidistantes, né, aos centros. Bem, então, nesse apoio aqui, aproximadamente 50 kN, aqui 50 kN. Essa carga tem 10 kN por metro, foi essa aqui que nós colocamos, vezes 10 metros, então, dá uma área equivalente a 100 kN, né, que é a carga total. Bom, o gráfico do momento fletor, como vimos, é uma parábola com concavidade voltada para baixo, equação do segundo grau, e a inclinação desse gráfico vai diminuindo à medida que aproximamos do centro até ter inclinação nula. Só que nesse percurso toda a inclinação foi positiva. Então, a carga, né, da força cortante, ela foi positiva, decresceu até zero no centro. A partir daqui, a inclinação passa a ser negativa. Então, a carga também faz um efeito, né, de força cortante negativa a partir do centro, e vai aumentando. Discutimos no vídeo anterior. Podemos, né, então, simular várias situações para cargas distribuídas. Como, por exemplo, podemos colocar uma carga distribuída aqui no centro, né? Veja que estamos colocando uma carga distribuída exatamente aqui no centro. Então, aqui faríamos, nesse caso aqui com 10 kN vezes 2 metros, dá 20 kN. Então, esse apoio teria uma reação de 10 e esse aqui também de 10. Aí precisaríamos fazer dois cortes. Um corte para esse trecho, outro corte para a carga distribuída e outro aqui. Nesse primeiro corte, teríamos, portanto, uma força para cima, de 10, e a força cortante para baixo, que consideramos positiva, e o momento no sentido anti-horário. Então, 10 para cima, a força cortante para baixo tem que ser também de 10. Então, é uma força constante, né, força cortante constante, até essa posição. Ao fazermos um corte aqui, observamos que voltamos na situação do gráfico anterior. Passamos a ter nesse trecho uma carga, né, que exerce uma ação sobre a viga, gerando uma força cortante que começa a diminuir, é zero no meio e passa a ser negativa, ou seja, inverte o sentido, passa a ser para cima e decresce até este valor. E no outro corte, se fizermos um outro corte aqui, teríamos, então, 10 kN para cima. Aqui teríamos 20 kN para baixo. Então, a nossa força cortante seria para cima, valendo 10. 10 com mais 10, 20, para equilibrar a carga total aqui de 20. Como ela é para cima, é negativa, então a força cortante seria constante nesse trecho todo da viga, para cima, valendo menos 10 kN. E observe que quando a força cortante é constante, a equação do momento é uma função do primeiro grau. Nesse caso, quando ela começa a decrescer, passa por zero e vai até um valor negativo, então, nesse intervalo aqui, da carga distribuída, nós temos uma parábola. E depois, a força cortante negativa, inclinação da reta do momento fletor negativo, porque a derivada desse gráfico vai nos dar exatamente este gráfico aqui. Poderíamos também ir aumentando essa carga distribuída, né, colocando tanto de um lado quanto do outro. Observe que vai mudando a configuração, vai diminuindo o trecho que tem carga constante e aumentando o que tem carga variável, ou seja, força cortante variável. Mas observe que a força cortante continua sendo zero no centro da viga e o momento fletor continua sendo máximo.
também podemos colocar mais uma carga aqui e outra aqui. Então, vai mudando a configuração, tá certo? Então, desta forma, teríamos várias situações. Podemos também trabalhar com cargas distribuídas aqui no início da viga. Então, teríamos uma carga distribuída aqui no início, aqui uma área de 10 vezes 2 metros, dá 20 quilonewtons. Aí faríamos um corte, novamente encontraríamos a equação do primeiro grau para a força cortante, ela vai ser decrescente. Observe que a reação aqui, 18,1, aqui 1,99, porque eu tenho uma carga mais à esquerda. E este valor da força cortante, ela começa com o valor máximo, né? Esse valor aqui é aproximadamente igual a este, decresce, vai passar pela origem em um determinado ponto e será negativo o outro trecho. Ela é negativa a partir daqui, sendo exatamente igual a este valor aqui. Faça um corte aqui e outro aqui que vocês vão verificar. E teremos também uma parábola para o trecho onde temos a carga distribuída e uma reta com inclinação negativa para o outro, né, restante da viga. Podemos aumentar essa carga, colocar mais uma aqui. Vejam que o trecho de parábola aumenta e essa carga daqui passa a aumentar também, porque o apoio da direita começa a receber mais efeito da carga distribuída que antes. E quanto mais cargas colocarmos, mais esse valor aqui vai aumentando e a reta vai também passando pela origem, determinado ponto, até um valor negativo. Nós poderíamos, por exemplo, colocar uma carga concentrada aqui. Veja o que acontece. Neste caso, faríamos um corte para a carga distribuída, força cortante, equação do primeiro grau, momento fletor, parábola, até aqui. Depois, faríamos um outro corte aqui, encontraríamos uma força cortante para cima, porque ela é negativa, o momento fletor, uma equação do primeiro grau, com inclinação negativa, dando esse valor aqui. E uma força cortante, né, maior negativamente, devido ao efeito dessa carga para este outro trecho. A inclinação já é maior. Poderíamos ainda colocar mais cargas, mais uma carga concentrada aqui. Aparece um novo trecho. Aí seria 1, 2, 3, 4 cortes. Veja que eu tenho uma reta, uma função constante, constante, constante. Então, portanto, toda vez que aparecer uma carga distribuída para a força cortante, vai ser a equação do primeiro grau. Para o momento fletor, uma equação do segundo grau. Para intervalos que têm carga distribuída, após a carga distribuída tem carga concentrada, teremos sempre forças cortantes constantes, que podem ser positivas ou negativas. Se são positivas, a inclinação, né, do momento fletor vai ser também positivo. Se a força cortante é negativa, a inclinação negativa. Esses dois gráficos têm que estar permanentemente casados. E ainda poderíamos finalizar aqui colocando uma outra carga aqui de 15 quilonewtons, por exemplo, por metro. Vejam que, neste caso, passamos a ter novamente nesse trecho a variação da força cortante. E, nesse caso, gera aqui um novo pedaço de parábola, que vai ser uma parábola que vai dar uma inclinação, né, equivalente para essa força cortante que está variando. A inclinação vai aumentando, a força cortante também vai aumentando. A inclinação dessa parábola é negativa. Então, podemos fazer várias simulações nesse programa que ele ajuda bastante. Bom, então, com este vídeo, nós estamos encerrando as forças distribuídas, né, sobre viga, forças constantes. No próximo vídeo, nós vamos tratar de cargas, né, distribuídas crescentes, que são situações equivalentes a essas aqui. Um abraço e até lá.